Inicialmente, eu quero pedir desculpas ao torcedor pela apresentação de hoje, o desempenho da equipe, o resultado, portanto. Nós viemos de uma preparação para vir aqui hoje buscar os 3 pontos. Esse foi o objetivo do Inter. Mas, infelizmente, isso não foi possível e nós agora temos a obrigação, nessas 2 próximas partidas que encerram o campeonato, de buscarmos os 6 pontos, de buscarmos as vitórias, mesmo sabendo que o retrospecto recente tem sido um retrospecto onde, o treinador falou aqui, vocês comentaram, jogos importantes que jogamos, inclusive, na nossa casa, não conseguimos o resultado com aquilo que foi, na minha opinião, e de muitos de vocês, desempenhos melhores, muito melhores do que hoje, e o resultado não aconteceu. Agora é força máxima porque não tem mais tempo e nem espaço, nem tabela, para que a gente possa buscar que não seja a vitória, que não sejam os pontos e que nos tire dessa situação. O Internacional é muito grande. O respeito que todos internamente devem ter com essa camisa sempre foi, desde o momento em que nós assumimos, cobrado. E não vai ser diferente agora e não foi diferente agora. Há um sentimento de vergonha de todos dentro do vestiário, jogadores, comissão técnica, direção. E esse sentimento de vergonha só tem um jeito: mostrar a cara, assumir e buscar reverter. Não tem outro jeito. E essa é a forma como todos dentro do vestiário se comprometeram a encarar, porque tivemos várias oportunidades de não estarmos nesse momento e não soubemos aproveitar. Agora, não tem outra condição que não seja a busca dos resultados que vão nos tirar dessa situação de um ano muito difícil e que a gente espera, com a força de todos, unidos, trabalhando, a gente possa reverter. Fico à disposição. Boa noite, presidente. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Imagino, presidente, com um trabalho de comissão técnica bem feito e um grupo comprometido, o Inter não passaria pela vergonha que passou hoje. E Ramon e Emiliano Dias estão mantidos, imagino, né, depreendo que, na visão da direção, o trabalho deles está sendo bem feito. O que há com o grupo de jogadores? Há algum tipo de desunião? O termo mostrar a cara, é o momento de mostrar a cara, é muito citado pelo Ramon, pelo Emiliano. O que está acontecendo com o grupo e que tipo de cobrança vai haver para o Inter não mostrar o que mostrou hoje aqui em São Januário, nesses 2 jogos que podem definir, o senhor sabe melhor que nós, o futuro do Inter? Essa necessidade permanente de mobilização. O futebol traz essas oscilações e nós estamos oscilando no pior momento. O pior momento do campeonato, que é a sua reta final. E, nesse sentido, há que buscar força, sim, há que buscar vergonha na cara, há que buscar coração, há que buscar raça, há que buscar tudo o que puder buscar para sair dessa situação. Não é só o trabalho ordinário, bem feito, que a gente tem visto em alguns momentos, em jogos importantes, um desempenho melhor, muito melhor do que o que foi hoje. Mas isso é insuficiente nesse momento. A grandeza do clube nos exige mais. E essa é, vamos dizer assim, o sentimento que a gente vem trabalhando já há algum tempo e que hoje, por óbvio, com este resultado que aconteceu, isso se torna mais necessário ainda. E eu tenho certeza, com a confiança
que a gente está depositando nesses atletas, que a gente está depositando na comissão técnica, a gente vai sair desse momento ruim e a gente não vai cair. É isso que a gente tem que acreditar e trabalhar. Porque se alguém não acreditar e não trabalhar, já vamos derrotados para os 2 últimos jogos. E nós não vamos fazer isso. Nós vamos lutar até o final e vamos sair desse ano ruim para poder fazer um 2026 diferente. Presidente, Matheus Trindade, RBS TV. A gente sabe, quando o resultado não aparece, quando o desempenho não acontece, muito recai em cima do treinador também. Nesse momento, quais os motivos, critérios levam a direção a manter o Ramon e o Emiliano no comando da equipe? Se é uma situação de confiança ainda, de entender que o trabalho pode aparecer, ou se é uma situação de momento mesmo, porque faltam 2 jogos e não seria viável nesse momento uma troca de treinador por uma semana curta que tem de 2 partidas ainda? Matheus, todas as decisões, ao fim e ao cabo, são da direção, né? A contratação, a manutenção e a demissão. Portanto, essa responsabilidade é nossa. Eu digo em relação não só à comissão técnica, mas ao elenco que foi montado, né? E a gente tem trabalhado nesse sentido de assumir a responsabilidade. E assumimos essa responsabilidade. E, nesse momento, nos resta confiar de que é possível, com alguns desempenhos que tivemos, e isso não é chavão, mas é, de fato, o que a gente acredita, a gente possa, com a mobilização necessária, entendendo que nós estamos no limite, a gente reverter. É esse o nosso pensamento saindo agora, aqui do estado, de um jogo, onde tomamos uma pancada, né? E onde o tempo de raciocínio para podermos trabalhar com a mudança do anímico, a mudança necessária para que a gente rompa com esse momento difícil, ela teve 1 hora, nem isso. E evidentemente que nós não paramos de trabalhar, vamos continuar discutindo outras questões que possam ser feitas ainda, como sempre fizemos, e eu posso afirmar aqui, perante todos, perante o torcedor, de que nós vamos lutar até o final. E lutar até o final significa sair desse momento e garantir o Internacional na Série A do ano que vem. Presidente, Douglas Demoliner, voz do Gigante. O senhor citou algumas palavras fortes ao responder o Rodrigo, de que precisa ter raça, de que precisa honrar a camiseta, de que precisa ter tudo isso. E quem tem que fazer isso são os jogadores. E o senhor está garantindo também, pelo menos nesse momento, a permanência do Emiliano e do Ramon. Vocês têm ideia de quando se perdeu essa conexão entre diretoria e elenco de jogadores, que parece que a cada jogo tem que haver essa remobilização, que tem que haver essa cobrança? O senhor sabe onde falhou, onde o seu departamento de futebol falhou? Hoje, por todas as circunstâncias, Douglas, a gente precisa, primeiro, pensar muito nas palavras, porque o campeonato não terminou. Tem 2 jogos ainda. E nós estamos vivos e vamos sair dessa. Então, eu até peço desculpas para ti se não aprofundar a tua resposta. Mas, e também não quero, até porque, na situação que a gente se encontra hoje, nós não temos nem moral para fazer um debate, mas eu não concordo com a ideia de que exista uma desconexão entre a direção e o grupo de atletas. Mas isso pode ser perguntado aos atletas também. E o diagnóstico de tudo isso, eu vou repetir aqui porque falei numa outra entrevista, a gente vai fazer no final do campeonato. O que a gente precisa agora é, com este grupo, com estes jogadores, fazer com que todos se entreguem muito mais do que já estão se entregando. Nós, direção, fazemos muito mais do que estamos fazendo. E a comissão técnica também fazer mais do que está fazendo. Ou seja, nós precisamos entregar mais, porque não está sendo suficiente para que a gente pudesse, com as oportunidades que tivemos, já estar fora desse momento há mais tempo.
Presidente, Jairo Vinck, da Baldasso TV. Permita-me discordar do senhor quando o senhor fala em estamos oscilando no final. O Inter vem oscilando praticamente do final de abril para cá, né? O Inter não consegue... Se bem que o Inter vem mantendo uma constância, joga mal sempre. Dificilmente acha um jogo, joga bem, joga uma partidinha bem. E hoje o senhor falou, deixamos passar pontos no Beira-Rio. O Ramon falou, deixamos passar pontos no Beira-Rio. É a entrevista que se repete, que a gente já ouviu o vice-presidente de futebol, o Bisol, dizer esse time já jogou mais. Então a gente vive num, desculpa a palavra, num mundo da fantasia, eu já falei, porque esse time já jogou mais. E eu queria fazer uma pergunta, repetir uma pergunta que eu lhe fiz há 3 anos atrás, América Mineiro e Inter, que eu lhe perguntei, o que lhe deixa confiante, como colorado, que eu sei que o senhor é colorado, lhe deixa confiante que essa conversa no vestiário vai fazer o Internacional sair do rebaixamento? Concordo contigo. O que eu digo de oscilação, e posso ter usado a palavra errada, é que a gente jogou, pelo menos os 3 jogos que a gente fez em casa, Atlético Mineiro, Bahia e Santos, com possibilidades reais de ter saído com a vitória, e oscilamos e perdemos, escapamos de... perdemos a chance de ganhar o jogo. Nesse sentido que eu quis falar, e esse momento aqui não é fácil. A gente foge às palavras, a gente perde um pouco do raciocínio e a gente sabe a pressão que é, e o trabalho de vocês nesse sentido também é importante. Então, coloco isso nesse ponto, te coloco desta forma. O que nos faz acreditar é algo até maior do que o trabalho só. O que nos faz acreditar aqui é esse clube gigante, que nos deu a oportunidade de estar aqui hoje representando, de alguém que nunca sonhou em estar nessa posição, alguém que por várias vezes foi injustamente ou justamente elogiado, e alguém que hoje merece também ser criticado. E a gente precisa dar resposta. Então, o que nos faz acreditar é acreditar no Inter. É acreditar na mística desta camisa e fazer com que eles também acreditem. Acreditem que é possível. Acreditem que nós temos condições, se repetirmos, e aí, volto a dizer, tivemos desempenhos melhores. Esse é o desempenho que a gente quer, 90 minutos, são 180. 180 minutos de entrega total para que a gente possa resolver essa questão nas 2 próximas partidas.